Utilizar jogos e brincadeiras como ferramenta de aprendizagem na sala de aula pode atrapalhar a absorção do conteúdo didático pelo aluno, correto? Errado! Essa é uma prática antiga e que tem mostrado resultados positivos até os dias atuais. Os primeiros estudos ocidentais para o uso dos jogos para o aprimoramento da aprendizagem remontam à Grécia e à Roma antigas. Platão reconheceu a importância do aprendizado por meio da ludicidade, em oposição ao uso da violência e da repressão para o ensino. Posteriormente, Aristóteles ressaltou a relevância do lúdico como preparação para a vida adulta, o que destacou a capacidade educativa dos jogos e brincadeiras. Lamentavelmente, os nossos alunos, na sua maioria, desde o ensino fundamental, já são formatados a uma educação muito passiva, né? Sentados ouvindo alguém falar. Quando eles chegam, então, à universidade, eles chegam já achando que é dessa forma que é o correto de se agir. E diversos educadores e pensadores, né, da educação sabem que para que você tenha uma reflexão, uma maior absorção do conteúdo, é necessário que eles saiam dessa passividade, sejam então mais ativos. E os jogos são uma maneira de torná-los mais ativos. Os chamados jogos didáticos só passaram a ser auxiliares do ensino efetivamente a partir do século XVIII, com o resgate dos ideais humanistas. A ferramenta era restrita à educação de príncipes e nobres e só foi popularizada após a Revolução Francesa, em 1789. O jogo, ele encerra um desafio, né? E ele cria uma situação diferente do que aquela situação costumeiramente vista na sala de aula, né? Até a posição, os alunos se formam em círculo ou em grupos e tem um desafio a cumprir. Esse desafio faz com que, faz com que eles participem mais, eles se motivem mais e com isso procure então atender aquelas regras, chegar então ao objetivo em primeiro lugar, normalmente é competitivo, né? E com isso eles têm formas diferentes de poder absorver esse conteúdo desejado. E por acreditar que a aplicação de jogos propicia um ambiente de ensino e aprendizagem, o professor Alexandre, do curso de Design da Universidade Mackenzie, utiliza a técnica para que os alunos observem e compreendam a produção de um jogo jogando. Afinal, o objetivo aqui é que eles aprendam sobre o design de jogos de tabuleiro. No primeiro momento, vou deixar eles simplesmente jogando. No segundo momento da aula, aí a gente vai apresentar alguns conceitos que são importantes no que diz respeito à diferença de brincar, brinquedo, jogar e jogo, que são conceitos importantes e diferentes, e depois mostrar algumas características que definem o objeto jogo, como a existência de regras, a existência de um cenário, a existência de um tempo, né, onde as atividades ocorrem, e um pouquinho mais adiante alguns parâmetros que são importantes no que diz respeito à persuasão, motivação e engajamento. Aqui não só a gente está analisando outros jogos, a gente está fazendo isso em grupo. A gente está vendo o que é legal, o que demora para acontecer, a gente está vendo todo o processo de jogar em grupo. Então isso é importante, porque assim a gente tem uma ideia melhor do que é bom a gente fazer, o que não é legal, o que a gente gosta, o que não é o ideal para a gente. Levi Vygotsky foi pioneiro ao estruturar um pensamento teórico sobre o potencial educativo das atividades lúdicas. As teorias do pesquisador russo na área da psicologia no século XX trouxeram grandes contribuições para o uso de jogos no desenvolvimento intelectual. A inovação é necessária, assim como elaborar novos parâmetros e outras formas de ensinar. E os jogos são uma ferramenta para a educação moderna.